Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre, na verdade, uma continuação do mundo islâmico. Na verdade, na aula passada, nós falamos um pouco sobre o surgimento do islamismo, né, como uma das maiores religiões. Hoje a gente sabe que o islamismo ele é a segunda maior religião mais influente do mundo, né, e ela vai surgir como uma religião monoteísta quando Maomé tem uma revelação em 589 do anjo Gabriel, né, onde a partir dessa revelação ele começa a pregar uma nova forma de religião, uma religião totalmente diferente das que eram vivenciadas pelos muçulmanos, né, porque até porque a gente sabe que os muçulmanos anteriormente ao islamismo, né, a religião islâmica, eles eram politeístas, eles adoravam inúmeros deuses. Quando Maomé surge com essa nova forma de religião, nós vamos ter uma mudança total, uma ressignificação, na verdade, na religião dos muçulmanos, né? E em 622, Maomé acaba morrendo, né? O grupo islâmico se divide em dois, no caso, os sunitas e os xiitas, e na disputa desses dois grupos pelo poder, nós vamos ter a vitória dos sunitas, que são, na verdade, os califas. Esses sunitas eles começam a expandir de forma cada vez mais forte a religião islâmica, principalmente quando eles lançam as guerras justas, onde essas guerras justas vai fazer com que eles consigam anexar inúmeros territórios e, consequentemente, esses territórios anexados, a maioria da população vai se converter ao islamismo, seja pela própria vontade ou seja à força. Até porque não segue, na verdade, a religião islâmica, ele é muito perseguido. Inclusive, há uma diferença muito grande de impostos para quem é ou não muçulmano. Então, de uma forma ou de outra, essas pessoas que não se convertem à religião islâmica acabam sendo perseguidas. Isso vai fazer com que obriguem muitos a se converter. Não é à toa que ela se tornou a segunda maior religião influente no mundo inteiro, perdendo apenas para o cristianismo, que é a primeira religião mais influente do mundo. Então, os quatro primeiros califas, né, os quatro primeiros sucessores, na verdade, de Maomé, eles dominaram entre 632 a 660. Eles foram escolhidos, na verdade, entre os parentes e fiéis aliados do profeta. Apesar dos xiitas serem um grupo praticamente descendente de Maomé, os sunitas acabaram vencendo. Então, quando eles assumem, geralmente esses sunitas, os líderes do grupo são aquelas pessoas que eram mais próximos do profeta. Aqui nós temos uma imagem onde vai representar o grupo de califado, os primeiros sucessores após a morte de Maomé em 622 e, consequentemente, nós vamos ter a expansão ainda maior do islamismo depois da morte de Maomé. Então, eles vão alcançar um alto patamar, né, dentro do processo de expansão. Eles vão atingir, como vocês viram na aula passada, centenas de países orientais, né? Mais tarde, países ocidentais também vão fazer parte, na verdade, dessa influência muçulmana. Na verdade, eles vão alcançar os limites da Arábia, o nordeste da África, a Pérsia, a Síria e a Palestina. Esses são, na verdade, os estados, na verdade, que mais vai ter influência da religião islâmica. No mapa aqui a gente pode perceber como essa religião ela passou a se difundir, né, a se propagar, principalmente após a morte de Maomé, quando os califas eles na verdade insistem na ideia de propagação. Né? O Oriente, praticamente todo o Oriente vai sofrer influência dos muçulmanos, com as chamadas guerras justas. Aqui nós temos o califado dos Omíadas, até porque, como vocês viram também na aula passada,
Surgiram várias dinastias, tanto homicidas como o dos Omíadas. Aqui nessa imagem a gente pode ver o califado dos Omíadas, né, que no primeiro momento, pós-morte de Maomé, todo o contexto oriental. Veja só, após o assassinato do califa Ali Genro, de Maomé em 661, a família Omíada tomou o poder e transferiu a capital do império de Meca para Damasco, na Síria. Nessa época, eles conquistaram Marrocos e Península Ibérica. Os árabes tentaram alcançar o interior da Europa, mas foram impedidos pelo exército de Carlos Martel em 732, na chamada Batalha de Poitiers, que foi uma das batalhas muito importantes dentro do Oriente, que na verdade os muçulmanos acabaram perdendo essa vitória. Como eu disse a vocês, eles se envolveram muito nas guerras, nas chamadas guerras justas, que eram na verdade guerras que eram feitas, né, em nome de Alá, para expandir a religião islâmica. Eles conquistaram muitas coisas, mas também perderam muitas batalhas. E na Batalha de Poitiers eles acabaram perdendo, né, essa batalha. Terminava assim a fase da grande expansão territorial no século VII. A família dos Omíadas foi substituída pela dos Abacitas, que transferiu a capital do império para Bagdá. Então nós tivemos a primeira capital, foi Meca, né, no período de Maomé. A segunda capital, como vocês viram, na Síria. E a terceira capital, já com a dinastia dos Abássidas, passou a ser Bagdá. Basicamente, a gente vai ver aí, nós vimos aí que duas principais dinastias foram que governaram, na verdade, todo esse império muçulmano. Veja só, aqui nós temos o califado dos Abacitas, né, representados Abássidas, certo? Como os abastas, houve uma prolongada paz e os direitos políticos foram estendidos aos povos conquistados não árabes, desde que professassem a fé em Alá. Então, como a gente pode ver, eles eram obrigados a seguir a religião islâmica. Todas aquelas pessoas, até hoje isso acontece, todas aquelas pessoas que não seguem a religião islâmica nos países que têm o domínio dos muçulmanos, eles são muito perseguidos e centenas deles, todos os anos, eles são mortos, né? Por não seguir a religião islâmica, porque a religião islâmica, na verdade, prega que todas as pessoas devem se converter a Alá. Quem não é seguidor de Alá e de Maomé deve ser morto. E é assim que eles pensam até hoje. Nessa época, os árabes aperfeiçoaram as técnicas de construção de navios comerciais e de guerra. Essa tecnologia permitiu que eles alimentassem seu poder no mar Mediterrâneo. Lembrando que uma das principais atividades no Império Islâmico, no Império Muçulmano, era justamente as técnicas comerciais. Não só as técnicas comerciais, mas também inúmeras outras atividades comerciais, sendo que a principal era direcionada para a atividade de navegação. A partir do século VIII, o governo abasta começou a enfraquecer politicamente. A gente vê aí o califado fatimida, né? E o declínio do califado abasta. Nós vamos ter a formação de outra dinastia. E isso por volta mais ou menos do século XII, como vocês podem ver aí no mapa. Desde o século VIII, os turcos otomanos haviam se integrado aos exércitos árabes, convertendo-se a partir do século X e passaram a ser homens fortes do império. Apoderaram-se do trono dos abastas em 10.055. Isso, nós vamos ter os turcos otomanos que passam a substituir, na verdade, esse grupo, né, dos abássidas. O rei recebeu o título de sultão. Disputas religiosas e políticas internas provocaram a derrocada desse dominador. Em 1258, os mongóis tomaram Bagdá e foi o fim do Império Árabe. Aqui nós temos a rápida expansão do islamismo
né, onde os islâmicos eles passam, na verdade, a dominar de forma mais significativa todo o Império Oriental. O Império Árabe foi construído em pouco mais de um século. A expansão muçulmana resultou basicamente de três fatores principais, certo? Então, esses fatores principais aqui que nós vamos ver, está direcionado basicamente a inúmeros outros fatores, como a própria questão do desenvolvimento desse império, né? Onde ele vai se tornar cada vez mais influente, certo? E aí, a partir daí, nós vamos ter a dominação total dos muçulmanos. Ok, pessoal? Então, essa foi nossa aula. Espero que vocês tenham entendido, certo? Qualquer dúvida vocês vão encontrar no livro didático de vocês, né? Vai tirar as dúvidas no livro didático de vocês. Tá bom, gente? Então, até a próxima. Tchau, pessoal.